Fala pessoal, tudo bem com vocês? William aqui. Vamos para mais um vídeo, continuando essa série, abordando um pouco mais sobre os principais pontos que nós, como consultoria, atuando tanto na Financial Ops, na parte operacional, que quem cuida disso é o Guilherme. Pode ser que em breve vocês irão conhecê-lo, ele vai, talvez, estou trabalhando para convencer ele dele vir gravar vídeo para nós. A parte de controladoria, que é fazer um acompanhamento mais próximo dos dados, certo? E por fim, a parte que cabe a mim, a controladoria fica mais por conta do Wesley. E a parte que cabe a mim, que é o CFO junto com o Kennedy, que nada mais é do que seguir de forma estruturada todo um planejamento, metas de acompanhamento, projeção do negócio. Hoje, vamos lá, tô olhando aqui para baixo para dar uma confirmada nos temas, nas coisas que a gente vai bater um papo. Fiz uma marcação aqui bem legal. E assim, a ideia hoje é falar sobre, na hora que você, o Wesley deu uma pitada disso no vídeo anterior, só ajustando aqui o fio, galera. E a gente vai continuar nesse tema, que é sobre os problemas que você vai encarar, principalmente na área financeira, quando você não tem um controle bem elaborado no momento de crescimento das suas unidades, da sua loja. Isso em loja pesa muito. Se o cara for um profissional um personal trainer, né, profissional da área, como professor, vamos dizer assim, também é algo que pode dar uma atrapalhada se ele não tem um acompanhamento mais ajustado ali de todos os processos. Olhando aqui, tá? Marquei alguns tópicos, então vou sempre olhar aqui para poder ficar mais fácil para a gente bater um papo. Crescimento sem saber se a academia realmente dá lucro ou não. O Wesley comentou disso no vídeo que foi postado ontem, que é a ideia de, cara, volume não necessariamente é lucro. Tá? Então, principalmente se você tem um volume muito alto com o seu ticket baixo, isso vai atrapalhar o resultado do seu negócio. E isso pode te enganar. Você entra e vê que está tudo muito bem movimentado, tem gente pra caramba, mas na hora que você vai analisar o lucro, ele não tá ocorrendo. Isso pode ser por diversos fatores, né? O Wesley citou um do ticket, a gente pode citar também a falta do controle nos custos fixos, falta de controle nos custos variáveis. Vai entrar também o que você tem de dívida, toda a parte do endividamento do negócio. Então, assim, não necessariamente um volume alto de pessoas vai se reverter em um faturamento alto. E queira ou não, o objetivo final é ter um bom faturamento. Se você tiver um bom faturamento com uma estrutura mais enxuta, porque você tem um volume menor e isso vai bater no ticket, acaba sendo mais vantajoso para você. Uma estrutura menor é menos dor de cabeça, menos trabalho, menos problema trabalhista, tem uma série de outras coisas. Então, assim, muita gente na academia não quer dizer que é lucro. O lucro precisa ser acompanhado de perto, precisa entender margem, todas essas coisas, esses indicadores financeiros que a gente tem na parte da controladoria para poder estabelecer e entender se o negócio realmente está sendo vantajoso ou não. O outro ponto é falta de caixa para sustentar o crescimento. Cara, isso aqui é um problema muito natural. A gente vê isso acontecer com certa frequência. Então, assim, na hora quando a gente inicia um processo, aí, assim, principalmente a galera que está começando, que contrata a gente para fazer um trabalho de validação daquele projeto, para fazer uma análise de viabilidade econômica daquele projeto. Um ponto que a gente precisa entender é o nosso CAPEX, certo? Que é todo o capital que você vai dispor para poder montar toda a estrutura. E você precisa ter um valor, entender qual que vai ser o seu OPEX, que já é os custos que estão atrelados à parte operacional, salário, custo fixo, custo variável, a partir da abertura do seu estabelecimento. E você precisa ter um caixa, você precisa ter um seguro, porque no meio do caminho você pode ter meses que não vai desempenhar tão bem quanto outros. Isso é muito natural no começo de ano, meio do ano, principalmente na época mais fria do ano, você tem esse efeito de sazonalidade dentro do resultado, então você precisa acompanhar, você precisa ter ali um fluxo de caixa saudável e ter uma poupança, certo? Para utilizá-la em momentos se for necessário. Então, assim, começar ou não pensar não ter um planejamento voltado a estruturar o fluxo de caixa e ter uma reserva é algo muito perigoso dentro do seu negócio, tá bom? Isso vale para qualquer segmento,
Isso vale para qualquer atividade dentro do segmento fitness, beleza? Então agora a gente vai para o próximo. Investimentos feitos no momento errado. Cara, isso aqui acontece muito. De repente você não está naquele momento correto, você ainda tem um passivo grande, você ainda não alcançou o break-even, você ainda não bateu ali no seu payback, certo? Você não chegou no momento ideal. E por questão do que eu falei lá, se anima e vai e abre uma unidade nova. Não está no tempo da unidade nova. E aí volta no problema anterior. Se você já corria um risco do seu fluxo de caixa ter dificuldade para poder manter o seu negócio, imagina você indo para uma nova frente sem aquele seu primeiro estar estabelecido. É muito problemático. O seu risco duplica, certo? Você tem um risco muito maior de ter problema financeiro. Então você precisa entender que, assim, tomou essa decisão e foi para um crescimento arrojado no momento errado, isso vai impactar demais o seu negócio. Então vocês precisam ter uma atenção maior com relação a esse ponto de todo momento, certo? Pô, William, mas como que a gente faz isso? Números, galera, números. É possível você fazer isso tudo, entender, saber o quanto vai gastar, entender o tempo de crescimento desse negócio, certo? Ao ponto dele chegar no seu break-even. Então nós realizamos estudo para isso. Com isso a gente vai para o próximo ponto, que a gente falou bastante nos vídeos anteriores, que é referente à inadimplência. Dependendo do modelo de negócio, tem alguns modelos que, principalmente a academia, que foca mais em pacotes que vão ter 6 meses, 9 meses, 1 ano, já fazendo a cobrança de forma recorrente no cartão de crédito. Então, assim, existem algumas estratégias para você abordar e sim, tentar vender daquela forma a qual você possa ter menos prejuízo do que ter aquele recorrente que a pessoa vai lá e passa o cartão de crédito. Então, assim, dependendo do negócio, se você tem uma estrutura que ela não depende tanto disso, fica um pouco mais tranquilo, você sofre menos. Certo? Agora, se você tem uma estrutura a qual esse problema na inadimplência, ou seja, o volume disso é muito alto, você precisa contornar essa situação. Dentro do que a gente apresentou nos vídeos da semana anterior, vocês podem conferir aí, que é quando a gente fala como um processo estruturado com IA pode auxiliar o seu negócio. Vocês vão ver que, assim, que existem sim soluções para diminuir um pouco todo esse drama, esse problema da inadimplência. Eu vou colocar na tela aí um slidezinho rápido para vocês verem o que a gente faz. A gente acompanha tanto o volume de inadimplência quanto a quantidade de inadimplentes. Então tem algumas coisinhas bem legal aí para você acompanhar. Então, a inadimplência também é um ponto que você precisa estar de olho para evitar um buraco financeiro dentro do seu negócio. Cara, agora tem um ponto aqui bem legal. Tomadas de decisão baseadas em percepção e não em dados. Para nós isso é surreal. Para mim, como economista, cara, vocês vão ver aqui, ó, contabilidade, economia, econometria básica. Esse cara aqui é estritamente voltado a dados. Análise de dados, tá vendo? Então, assim, hoje, isso já há anos, mas hoje é impossível você gerir um negócio com base no seu ânimo, entendeu? Pô, o cara torce para um determinado time, eu falo muito isso, o time dele perdeu, ele fica tão revoltado que ele acha que o negócio dele não serve, ou se o time dele ganhou, ele fica animadão, ele teve um momento feliz na vida dele, ele acha que o negócio dele tá uma maravilha. Isso é um risco enorme, geralmente é começo do fim, então você precisa basear suas decisões em fatos, não em achismo, não. A gente brinca muito com isso. Para que lado soprou o vento e eu vou nessa linha? Cara, você tá totalmente perdido, ferrado. Se você achar que as coisas funcionam dessa forma. Não pode ser assim. Você precisa ter um centro de custo, uma controladoria que vá fazer todo o acompanhamento. Entender inadimplência, entender fluxo fluxo de caixa, entender retenção do aluno, entender dívida, o que é dívida a curto prazo e o que é dívida a longo prazo, certo? Fazer todo esse acompanhamento da receita, fazer acompanhamento da parte dos impostos, fazer acompanhamento da parte do resultado, a margem do seu negócio, separar a margem por segmento dentro do seu negócio, certo? Se você trabalha com produto, entender quais são os produtos que dão maior margem, quais são os produtos que dão menor margem, saber se se a sua participação no mercado ela é pequena ou ela é grande, entendeu? Como que você consegue melhorar isso, como que você consegue
crescer o seu negócio dentro daquela região que você atua, aí falando em termos de estúdio, de personal trainer, de academia, entendeu? Pô, qual que é o meu, a minha participação, qual que é o meu market share dentro da região a qual que eu estou inserido, certo? Ah, eu tô numa cidade que tem 100 mil habitantes, entendeu? Ah, a faixa etária que consomem o meu produto ou que estão dentro da academia com base em dados do IBGE falam ali que na média é para ter mais ou menos umas 40 mil pessoas. Dessas 40 mil pessoas, a gente tem 10 unidades de academia dentro dessa região. E aí vai sobrar ali, se você fosse dividir na média, ia dar mais ou menos uns 4 mil para cada pessoa, para cada unidade. E a sua unidade tem 1.500 alunos. Alguém está levando, cliente seu. Entendeu? Então, assim, isso é o quê? Se tem alguns exemplos de forma bem rápida. Dados. Se você não tiver essas informações e não entender que os dados estão do seu lado para poder te ajudar, para poder te dar um embasamento para uma decisão correta. Nesse exemplo que eu citei, poxa, você tem uma quantidade menor de alunos que você poderia ter se fosse numa média simples. Alguém está levando uma fatia maior do que a sua. Isso vai direcionar o seu marketing. Isso vai direcionar o gasto que você vai ter no seu marketing para atrair o aluno, entendeu? E assim a gente fecha, galera, esse vídeo, tá bom? Falando da importância de levar em consideração todos esses pontos que eu falei para você, tomada de decisão baseada em dados e não em percepção, ao controle da inadimplência, investimento feito no momento errado, ou seja, não teve um planejamento adequado, uma análise de risco sobre aquilo, falta de caixa para sustentar o crescimento, que é um outro problema, e o item 1 que a gente falou ali crescimento sem saber se a academia realmente dá lucro ou não e quais são os impactos negativos disso. Deixem um like, sigam, compartilhem o nosso vídeo. A gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá no LinkedIn, cara, em tudo que é lugar. E aí é legal vocês compartilharem isso, darem essa força para nós, entendeu? Deixa algum comentário aí no YouTube e a gente arruma uma forma de falar com você, tá bom? Abração, até mais, boa semana, bom trabalho para vocês e fiquem com Deus.